F5, um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e bater aquele papo com os amigos. Hoje, um pouco diferente. Hoje nós não temos um convidado assim de fora. Hoje nossa bancada está cheia da galera que forma o próprio F5. Esses comentadores que estão sempre aqui. Galera, se apresente mais uma vez. Eu sei que todo mundo que já escuta os episódios conhece você, mas se apresente de novo. Vai que tem alguém novo hoje. Olá, pessoal. Aqui é Débora. É um prazer estar nesse episódio aqui sobre livro. E ler a vida, gente. Ler a vida. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estávamos ansiosos por esse episódio. E eu achava que "Eu te amo" era a frase mais bonita que eu tinha ouvido, até ouvir livros com desconto e frete grátis. Ah, boa! Essa aí chama bem mesmo. Gente, eu sou a Ariane e é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para falar desse tema tão bom, tão agradável, principalmente quando tem cheiro de novo, que você folheia assim, que é o livro. Né? Eu, pessoalmente, gosto muito de livro de figurinha, porque eu sou dessa área que depende muito de imagens, mas eu amo fazer figurinha com base naquilo que eu leio. Fala, galera, sou o Rafael, você está no F5 e minha vida é um livro semi-aberto. Só é o misterioso, Rafael, o misterioso. Eu sou o Batman. Né, gente? Como vocês viram, a gente tá reunida aqui nessa bagunça para falar sobre uma coisa que nós amamos, é unânime aqui entre a galera do F5, que é livro. Nós amamos e hoje eu tenho certeza que hoje vai ser uma bagunça total, mas pra que te quero, hein? Livro. A gente vai começar a conversar daqui a pouquinho, depois da música. Gente, então, ó, o Marco estava falando agora que a gente tá apaixonada, com a voz apaixonada nesse tema. Hein, Marco? Eu sei que você também está apaixonado nesse tema, porque é um tema maravilhoso. E para você que não sabe, dia 23 de abril é comemorado o Dia do Livro. Então, nada mais justo do que fazer esse episódio sobre livro. Oh, meu Deus, que empolgação! Então, gente, mas como sempre, eu começo com uma pergunta. Então, não vai ser diferente hoje. Eu queria que vocês, meu povo lindo, me respondessem, né? Qual é, assim, por que a leitura é tão importante na sua vida, na vida das pessoas? O que te faz ler? Vamos bater esse papo, que hoje está muito bom. Rapaz, a leitura, assim como todas as outras artes, ela tem o poder de trazer sentimentos para você que de outra forma você não teria. É emoção, é amor, paixão, raiva. Tudo isso ele é levantado através das artes. Às vezes você escuta uma música e você se sente emocionado. Às vezes você assiste um filme e você se sente emocionado. Às vezes você lê um bom livro e você se sente apaixonado. Inclusive, um dos livros que eu vou citar hoje é um livro que eu comprei no sebo sobre Maria Madalena, que eu chorei horrores nesse livro. Então, o livro ele tem esse poder de nos transportar para um lugar diferente, para uma história diferente, e nos emocionar, nos tocar por dentro e mudar nosso pensamento. Para dizer o óbvio, né? Aquelas coisas óbvias do tipo amplia a compreensão do mundo, melhora a memória, potencializa o aprendizado, aumenta vocabulário para falar e escrever. São coisas óbvias, né, que todo mundo sabe, todo mundo diz, mas assim, se você for parar para pensar, são óbvias, mas extremamente importantes, né? Então, assim, uma pessoa que não lê é uma pessoa realmente alienada do mundo, pobre culturalmente de modo geral, né? Então, eu acredito, assim, primeiro, que nós, como cristãos, cristão tem que ler, cristão tem que ser um leitor por natureza, né? Primeiro porque você, como cristão, você descobre as verdades essenciais sobre salvação,
sobre vida eterna, perdão dos pecados, entre outras coisas, através daquilo que você leu na Bíblia, né? E para o cristão, a Bíblia é um livro precioso e é a regra de fé e prática de todo cristão que está na Bíblia. Então, assim, essas coisas são óbvias, mas acho que vale a pena, sabe, rememorar, né? Relembrar que, sim, a leitura amplia a compreensão do mundo ao seu redor, o que está acontecendo, né? A memória, com certeza, se expande, o aprendizado é potencializado e o seu vocabulário aumenta, mas também tem outras coisas, como é uma atividade prazerosa também, né? É uma atividade de lazer. Aquela pessoa que tem a leitura como um hobby, né? É um momento de descanso, de relaxamento, de imersão no mundo diferente, né? Então, essas coisinhas assim são importantes pontuar. Para mim, leitura significa trabalho também. Como eu estava dizendo em outro momento, conversando com o pessoal aqui, eu trabalho com literatura, eu estudo literatura, e leitura faz parte disso, né? Para mim também é trabalho, mas é um trabalho bom demais, e por isso que eu escolhi mestrado, doutorado nessa área de literatura comparada, que é o que eu estou estudando agora. Mas eu estava pensando aqui no que o Rafael estava dizendo sobre arte, né? Apesar de que hoje tem muito debate quando se trata de literatura e arte, mas, de toda maneira, eu fico imaginando, nesse período de quarentena, né, de isolamento social, o que teria sido se a gente não tivesse livros. Né? Eu, pelo menos, não teria segurado a barra, né? Não teria conseguido segurar a barra desse período, e eles tornaram esse período muito mais suave para mim. Né? Apesar de que muitas coisas aconteceram, mas foram, de certa maneira, os livros que me ajudaram. Também, claro, outras formas de arte, mas principalmente os livros. Então, para mim, como eu falei lá no comecinho, para mim, ler é viver. Não tem outra forma de expressar porque é importante, porque é vida. Para mim, você respira e lê. E essa é a minha realidade. E minha relação com os livros. É isso mesmo, Débora. O livro é um ótimo amigo, né? E o bom do livro é que você pode até ficar com aquele questionamento, mas você troca, você tem embates de ideias, às vezes com você mesmo, né? Quando você está lendo. E eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para fazer um agradecimento a alguém que nos deixou esse legado, que não do livro em si, mas que foi a imprensa, né? Gutenberg, Johannes Gutenberg, foi quem inventou, né, a imprensa, e o primeiro livro publicado, impresso, né, foi a Bíblia. E graças à imprensa, hoje nós temos acesso, né, a uma diversidade de livros, claro que com o advento da internet e dos equipamentos digitais cada vez mais modernos, né, nós conseguimos ler em tela livros digitais. Eu, pessoalmente, como eu falei, do cheiro do livro, eu gosto de livro não só para pegar no livro, mas para riscar e desenhar e eu fazer também, Ariane. Aquele cheirinho, né, do livro é impagável. Aquele cheirinho de livro novo, você for ler assim. Na tela. Então, é uma coisa que eu não consigo dispensar. Embora gosto da praticidade de você carregar vários livros num equipamento digital, né? E poder, a qualquer momento, ler ali. Mas a leitura é aquele momento realmente que a gente consegue desligar das outras coisas, né? E tem um poder incrível, que é fazer as imagens se projetarem na nossa mente. A descrição dos personagens, a descrição do contexto, do cenário, tudo é projetado na nossa mente. Então, um potencial grandíssimo, né, grandiosíssimo da leitura é estimular a criatividade, né? Ele tem esse poder de além de nos relaxar, como a gente já mencionou aqui, né, de ser esse momento de paz em meio ao caos, né, da gente fazer a leitura, tem também esse potencial de nos estimular a criatividade e fazer a gente
trabalhar melhor, né, com o nosso raciocínio, o pensamento. E uma coisa que eu, pensando aqui quando a gente fala da leitura, a importância do incentivo à leitura. Eu acho que é algo que a gente também precisa pensar, porque muitas vezes a gente, pela nossa criação, a gente não adquire o hábito da leitura desde a infância. E é muito importante. Aqui entre nós temos apenas um pai, né, de criança, que é Rafael, mas eu tenho certeza que Maia, né, vai ser muito bem instruída aí nisso. Mas para quem estiver ouvindo, né, se você é jovem, se você é adolescente ou se você tem filho pequeno, como é importante fazer isso, porque a leitura ela vai se desenvolvendo. Quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. É algo assim, quando você lê e aquilo te dá aquele anseio de chegar no final. Eu, pelo menos, eu leio livros, o que me move a leitura do livro é a ansiedade para descobrir o final. Mas eu não sou como algumas pessoas que eu conheço de pegar e antecipar e ver o que acontece no final. Eu não gosto de fazer meu próprio spoiler, né? Mas leitura é isso, gente. A gente não tem, eu pelo menos não consigo falar e não falar de uma forma muito apaixonada, embora muitas vezes eu não consiga na minha rotina ler aquilo que eu gostaria de ler, né? Às vezes eu sou obrigada a ler material acadêmico, né? Livro de instrução, né? Que faz parte, mas é isso. Gente, já que somos os apaixonados, falem aí para mim, para a galera, dividam aí com a gente os livros que marcaram a vida de vocês. Eu vou falar também, mas eu vou esperar vocês falarem primeiro. Eu queria pegar um gancho e vou responder essa pergunta, mas eu queria pegar o gancho que a Ariane falou da importância do incentivo à leitura. Eu lamento muito, assim, por não ter sido uma criança que lia. Meus pais não têm esse hábito, nunca tiveram e não me incentivaram. Eu, na verdade, vim aprender a ler e gostar de ler muito tarde, inclusive com a leitura da Bíblia. Nos estudos que me deram sobre a Bíblia, né, que eu fazia com o meu diretor do Clube de Desbravadores à época, então eu aprendi a gostar da leitura lendo a Bíblia. E eu lembro de algumas vezes, eu tinha 12 anos, acho, eu chorava orando assim, querendo uma Bíblia, porque eu não tinha. Eu só tinha acesso à Bíblia no dia do estudo bíblico, da classe bíblica que a gente tinha. E eu queria tanto uma Bíblia, eu sonhava com a Bíblia, eu via todo mundo indo para a igreja com a Bíblia, e eu só tinha acesso à Bíblia no dia do estudo, né? E até que eu fui batizado e recebi uma Bíblia de presente. E pronto, começou minha vida de leitura através da Bíblia, mas depois teve alguns problemas, porque por exemplo, o primeiro livro que me deram para ler foi o livro Primeiros Escritos de Ellen White, que é um livro excelente, mas não é um livro excelente para um menino de 13 anos de idade ler, né? Deixa mais um pequeno comentário, né? É isso também. Você, para incentivar a leitura, você tem que trazer livros agradáveis, né? Por exemplo, eu lembro que quando criança eram as revistas em quadrinhos que minha mãe me dava, que me davam o incentivo de ler, né? A Turma da Mônica, esse tipo de leitura. Então, tem também aquela questão da adequação ao contexto e a pessoa, exato, né? Então, aí eu travei, fiquei bem decepcionado, poxa, não gostei, e, tipo, a pessoa me recomendou e falou tão apaixonadamente do livro, e dizendo que eu ia com certeza gostar, mas a pessoa estava sem noção, porque realmente... Mas aí depois eu tive acesso ao meu primeiro livro que realmente marcou, que foi o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhon. Esse livro é realmente um livrinho pequeno, né, de bolso, com várias histórias, uma linguagem simples, um cristianismo simples, um Jesus maravilhoso, apaixonante. E aí foi o livro primeiro que me marcou. E depois, alguns amigos da igreja, da minha idade, que tinham os pais, a família adventista, eu lembro de uma coleção, não sei se vocês conhecem, As Mais Belas Histórias da Bíblia. Eram 10 volumes, capa dura, assim, aquelas ilustrações maravilhosas, histórias de Davi e Golias, né? Muito. E eles me emprestavam e eu ficava apaixonado, porque eram histórias bíblicas, né? Coisas extraordinárias, como Davi e Golias,
e aí tinha aquelas imagens, eu ficava imaginando, então, como juvenil, assim, foi fantástico. E depois disso, assim, numa fase mais madura, o livro O Desejado de Todas as Nações marcou profundamente minha vida, assim. Esses 3 eu queria mencionar. Eu também não tive esse estímulo desde pequena para ler, né? Eu comecei a ler, pasmem, com aqueles romances Sabrina, Júlia, que tem a mesma história, né? Que é a moça pobre de classe média que se apaixona pelo homem rico, eles se apaixonam, tem um problema, no final eles ficam bem, né? Sem querer dar spoiler para quem gosta desse tipo de literatura, mas aí eu fui avançando. Débora dando spoilers. Quem tiver lendo Júlia, acabou já agora. Sabe, acabou Sem agora. querer dar spoiler, já tendo dado, né? A história é sempre a mesma. E, enfim, gostava muito de romance de época, de Bárbara Cartlan. Nossa, aquilo me apaixonava. E estava me ajudando nas aulas de português. Não tinha nada, não tinha ninguém para mim naqueles ditados da sala de aula. Não tinha para ninguém. Eu descobria palavras novas, aí fui mudando o tipo de literatura. Aí minha professora de juvenis, ela percebeu que eu gostava de ler. Exilda, né, lá no bairro Nordeste, tenho essa liga com ela, ela começou a me dar literaturas da igreja, né? E aí, a primeira leitura, assim, que foi direto no meu coração, eu chorei horrores, não vou dar spoiler, mas foi Projeto Sunlight. Gente, essa história acabou comigo, e ela me deu junto um livrinho sobre os valdenses. Aí pronto, meu coração ficou assim, eu comecei a procurar mais outras literaturas, agora sem sombra de dúvida, tirando a Bíblia, obviamente, O Grande Conflito é o livro, eu acho que eu já li umas 3 ou 4 vezes O Grande Conflito, né? Então, assim, foi um livro que, assim, me apaixonei também, sou apaixonada, li, terminei o ano passado, no final do ano passado eu terminei de ler novamente, e vou continuar lendo, porque é fantástico. E O Desejado também, Máquio, nossa, que livraço. Inclusive, foi o primeiro livro que Emílio me deu quando a gente começou a namorar, e eu amei ele. E aí, pronto. Meu casamento. O Desejado de Todas as Nações, aí ele dá para namorada. Olha só. Edição de luxo, meu amigo. Aí, pronto. No grego, estratégia. Estrategista, com certeza. Foi, mas essa foi mais ou menos, esses foram os livros que mais me marcaram, principalmente na adolescência, porque me ajudaram a segurar firme aqui na igreja, porque minha família ainda não era adventista, né? Foi se tornando a primeira a me batizar, até os 10 anos de idade. Então, essa trajetória aí, foi um monte de gente se batizando com o tempo, mas o incentivo que veio da igreja foi muito bonito. Muito bom, legal. Máquio falou de um livro que para mim também foi um dos mais marcantes, esse Conhecer Jesus é Tudo. Não foi um dos primeiros, mas foi um que eu li, eu fiquei, gente, eu preciso ler esse livro várias vezes, eu preciso emprestar esse livro para alguém. Tanto é que recentemente eu recebi uma ligação da Casa Publicadora Brasileira, falando da promoção desses livros para presentear. Eu falei, então me dá uns aí. Então, sempre que eu tenho oportunidade, esse é um livro que eu gosto, assim como Caminho a Cristo. São livros fininhos, ótimos também. Livros para incentivar a leitura, né? As pessoas que estão começando, assim. E mesmo para quem já é um leitor mais assíduo, é um livro que você vai ler e vai querer ler mais vezes. Agora, já falando de um livrão, O Grande Conflito é um livrão que, mesmo sendo um livrão bem denso, a pessoa pode se assustar pelo volume, né? Tem as versões condensadas para quem tiver muita dificuldade de ficar intimidado por causa da espessura do livro. Mas é aquele livro, como eu falei, que dá aquela vontade de você querer saber o que acontece depois, o que vai vir, né, na sequência dos fatos. Você fica... Porque ele fala da história da humanidade, né? Nossa história. Então, esse também foi um livro que me marcou bastante. E eu lembro, assim, de vários livros, mas, às vezes, a gente fala de julgar o livro pela capa, né? E usa essa expressão até para falar de coisas assim, de julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser, mas falando de livro por título, eu tenho um problema que às vezes o título, se não me chama atenção, não é nem a capa, mas o título também precisa. E teve um certo livro que ele foi um dos livros que me marcou bastante, mas o título eu achei tão clichê que eu digo, não vou.
que é 30 dias para se tornar uma mulher de oração, de Stormy Omartian. Essa autora, não teve uma vez que eu li um livro dela que não me impactou e eu não chorei em ler algumas coisas. Pode ser que alguém leia alguma coisa dela e não sinta nada disso, gente, mas comigo mexe bastante a abordagem dela, e era cada capítulo que eu lia, eu tinha realmente uma reação assim de orar, pedir a Deus para transformar-me mais nessa pessoa que a Bíblia fala, né? Então, o título parece assim algo muito, quando falo 30 dias para fazer isso, 40 dias para fazer aquilo, eu fico logo assim, ai, lá vem, né? Mas é um livro que realmente mexe, e ela tem outros livros, não só para se tornar uma mulher de oração, como, por exemplo, O Poder da Mulher que Ora, que é um livro que eu estou lendo atualmente e que gosto muito, assim como um livro também que me marcou muito, Passos para o Reavivamento Pessoal, Cheios do Espírito Santo. Ele é uma tradução aí, eu nem sei pronunciar bem o nome do autor, Helmut Haubeil. Eu nem sei se é assim, eu acho que é alemão. Se ele estiver ouvindo, desculpa, tá? A pronúncia aí É isso aí. Desculpa, mas ele não vai entender, porque provavelmente ele não é brasileiro. Mas é isso. Cara, eu já tive uma relação com a leitura diferente de todo mundo, eu acho, daqui, porque, não sei quanto sabe, eu fui criado pela minha avó, e minha avó é analfabeta, mas ela comprou um caminhão de revista em quadrinho para mim desde pequeno. Então, tinha muita revista em quadrinho, então aquilo despertou em mim uma vontade muito grande de ler. Então, desde a época da escola, eu já lia literatura infantil, livros de terror, né? Depois que eu entrei para a igreja, comecei a ler algumas coisas mais direcionadas. E eu separei alguns livros que marcaram minha vida, mas a lista poderia ser incontável, né? Mas eu separei 3, que é o Evangelho Maltrapilho, que salvou minha vida literalmente. Se eu chegar ao céu, esse livro tem participação disso. É o Evangelho segundo Maria Madalena. Mim também, viu, Rafael? O Evangelho Maltrapilho mudou minha vida. Isso. E é o Evangelho segundo Maria Madalena, que eu recomendo que todo mundo leia. Que quebra meu coração e é muito profundo. E o Incomparável Jesus Cristo, do Amin Rodô, que é uma poesia linda, linda demais. Livro sobre graça, né? Isso. Temática de graça e salvação e graça. Então, esses 3 livros marcaram muito minha vida. Para mim, teve uma trajetóriazinha, né? Primeiro foi a primeira história que me marcou foi de Caim e Abel. Olha que loucura isso. A gente quando eu era criança, bem criança mesmo, a gente ganhou um livro enorme da Bíblia, mas era muito grande, gente. Era tipo do tamanho do travesseiro. Sim, sabe? 50 por 70. Nossa, era enorme. Não dava nem para carregar. Pois é, era enorme, assim. E era todo ilustrado. E eu lembro que minha mãe lia todas as noites uma história com a gente, mas eu lembro que a história de Caim e Abel me deixou muito chocada, porque eu sempre fui muito apaixonada pelos meus irmãos, então aquele me deixou muito em choque. Só que meu amor pela leitura não aconteceu primeiramente com a Bíblia, sendo bem honesta. O livro que marcou a minha vida, sem dúvida, todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada, foi Don Quixote. Eu consegui, e aí depois eu entendi porque que eu amei tanto essa história, as fragilidades humanas e essa coisa de não se render a essa realidade louca que a gente vive. E aí depois de Don Quixote eu realmente me apaixonei pela leitura e saí devorando centenas de livros. O Evangelho Maltrapilho foi um marco na minha vida como ser humano, como existência. Mas também teve outro livro que eu sei que os meninos conhecem, que é O Coração Selvagem. É um livro para homem, né, meninos? Eu acho que Rafael já leu, né? Estou lendo agora com 8 meninos da nossa igreja. Então, pois é. Esse livro foi muito marcante para mim, assim, porque apesar de ser um livro voltado para o público masculino, ele traz um entendimento de como Deus nos criou e das características que ele pôs em nosso coração. Então, esse livro foi realmente muito marcante para mim. E
acho que tem livros que, como a gente tem falado aqui, mudam nossa vida, né? Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo deve ter alguma coisa que você leu que mudou a sua vida. E aí, gente, o que vocês estão lendo agora? Antes, deixa eu só dizer uma coisa interessante, assim, particularmente para mim, eu fiz letras, né? De letras em língua portuguesa, aqui na UFRN, e foi um curso assim que eu não planejava, acabei caindo em letras e, enfim, fui cursar letras. E também muito jovem. Inclusive, lhe conheci lá, né, Máquio? Inclusive, nos conhecemos no setor 2. Ai, meu Deus. Pois é, olha como Deus é, né? Maravilhoso. Mas, Maravilhoso. enfim, no curso de letras, eu não tinha tanto hábito de ler, e no curso de letras você tem que ler muito, né? Tem muito seminário, muita literatura, literatura brasileira, portuguesa, estrangeira, enfim. E, assim, logo no começo do curso, eu tive que pagar as disciplinas, por exemplo, porque ler os clássicos, né? E eu tinha que ler, e eu me deparei com a Odisseia, com a Ilíada, Divina Comédia. Então, Ai, assim, maravilhoso, eu li tudo isso. Eu adorava. Então, eu não adorei muito, principalmente esses livros portugueses, assim, né? A Ilíada, a Odisseia, tinha toda aquela, por causa da linguagem, na verdade, né? A história sempre achei massa, assim, mas a linguagem era muito difícil e tinha aquela pressão de ler em pouco tempo para apresentar seminário, sabe? Para fazer trabalho. Então, essa coisa me marcou não tão positivamente assim, mas eu agradeço, olhando para trás, a oportunidade de ter lido esses clássicos, assim, os clássicos da literatura, né, ocidental, de um modo geral. Então, foi uma experiência muito boa o curso de letras nesse sentido. Pena que era leitura obrigatória, sabe, com data, com pressão de nota e aquela coisa toda. Não foi uma leitura assim leve, sem tempo para terminar, mas foi uma coisa que foi positiva para mim, assim, o curso de letras me fez ler bastante. Essa questão que o Marco cita, duas questões que se tornam entraves, né, para a leitura, e que a gente precisa ter o cuidado quando a gente quer incentivar. Ele já falou, na verdade, ele falou umas três, eu acho. Uma é uma linguagem complicada, né, ou seja, termos mais rebuscados. Então, se a pessoa não tem muito hábito, é inadequada, né? Se a pessoa não tem muita prática de leitura, começar, claro, que pelos menores, ou que tenha uma leitura envolvente, né? Que você leia e queira saber cada vez mais. Então, tanto que eu gosto muito de livros que são ficção por causa disso, né? Eles geram uma história, assim. Mas outra coisa também... Então, assim, você pode dar um livro na linguagem de hoje, né? Acho que é um problema que, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. A gente tem hoje muitas facilidades quanto às leituras, livro de bolso, livro na linguagem atual, né? Livro ilustrado, livros clássicos, inclusive ilustrados, né? E aí eu até lembro de um projeto de uma disciplina, né? Que foi inclusive um curso de extensão que a gente fez aqui na UFG, onde eu trabalho, que era justamente para promover a leitura dos clássicos da literatura. Nós fizemos a disciplina onde as pessoas liam, né, os alunos liam, e aquilo que eles liam, eles procuravam ilustrar. Então, a partir do que eles visualizavam, né, a gente dava aula de técnica de ilustração, e aí, nessa perspectiva, gerou uma exposição, inclusive, né, dos desenhos, mas era muito legal, por exemplo, de ver livros como o de Edgar Allan Poe, né? Livros que são mais assim dramáticos e mostra um pouco de aspecto meio sombrio e tal, e aquilo sendo representado nos desenhos, né? Então é legal a gente perceber essa importância de trabalhar junto com a pessoa aquilo que vai envolver mais, isso sendo uma questão de incentivo. Mas Tício falou de uma pergunta aí sobre o que a gente está lendo agora, né? Você perguntou, e agora eu até já tinha respondido. Eu estou lendo o livro O Poder da Mulher que Ora, e estou lendo também um livro que
eu ganhei de presente. Gente, tem coisa mais gostosa que ganhar livro de presente, né? E eu ganhei, principalmente quando a pessoa já tem aquela referência de ter lido, é um livro que te marcou e você dá de presente. Eu ganhei também um livro que não é uma literatura espiritual, que foi da minha amiga Aline, do Sebo Caminhada. Deixa eu ver aqui o autor, porque eu não me lembrava do autor. Opa! O autor é porque o nome dele é bem complicado. Khaled Hosseini. Não sei se é bem isso. Tipo... É isso mesmo. É Ai, esse, meu né? Deus, eu amo essa Caleb, pessoa. se você estiver ouvindo, desculpa aí, Gente, Ariana. ele que escreveu O Caçador de Pipas. É o Caçador de Pipas, Isso, né? exatamente. Nossa. E aí eu ganhei o o Silêncio livro... das Montanhas. O também Silêncio é das muito bom, Montanhas, exatamente. É isso que eu tô lendo. Então, eu tô lendo esses dois livros. Ah, eu sou apaixonada desse livro. O Silêncio das Muito bom. Montanhas e O Poder da Mulher que Ora. São os livros, claro, além da Bíblia, esses livros que a gente Você vai vai ler, amar assim, esse livro, viu? meditação, né? Que a gente lê um pedacinho por dia. Então, outra coisa, para incentivar a leitura, ou de repente você pode falar para algum amigo, né? Se você quer compartilhar esse gosto, esse amor pela leitura com alguém, compartilhe esse episódio. E aí a gente tem aqui várias dicas, tanto para você incentivar as pessoas a lerem, como para você mesmo se incentivar. E falando de meditação, né? Livros assim, se você quer adquirir o hábito da leitura, livros que tem um capítulo curtinho para você ler um por dia, já é um meio, né? Ou mesmo aqueles livros que tem uma crônica, uma coisa que é curta, né? Uma coisa curta para você fazer essas leituras paulatinamente, né? Pouco a pouco você ir lendo e conseguir ler até livros maiores, né? Normalmente a gente começa por livros menores, para o caso de crianças e tudo, ou pessoas como eu que gostam de ilustração, livros ilustrados, né? Maca até falou de um livro ilustrado aí que foi incrível para ele. Então, essa é uma forma. E aí a gente vai avançando para livros cada vez mais profundos, né? A leitura. Cara, hoje em dia eu tô lendo 3 livros. Um, como eu já citei, com o jovem da nossa igreja, Coração Selvagem. Tô lendo com 7 meninos, comigo 8. Mais nessa perspectiva mesmo de entender nosso papel como homem na sociedade, na nossa família. Tô lendo A História da Redenção, porque eu sempre coloco um livro mais teológico dentro da minha leitura, e eu também sempre tento ter um livro de relaxamento total. Então, esse é Nárnia. Estou lendo Nárnia agora, o Peregrino da Alvorada, e assim eu sempre faço. Boto um teológico mais pesado e coloco um mais leve e tal, que é o que eu relaxo mesmo, que eu leio antes de dormir, quando estou querendo já me aconchegar para dormir. Com relação ao que eu estou lendo, agora, na verdade, eu estou lendo várias coisas, mas de forma sistemática são 2 livros. O primeiro é Los Embarcadores, que é Os Embaixadores, né? Eu estou lendo em espanhol porque é para praticar, né? Mas é o que seria o Atos dos Apóstolos, certo? E só que naquela coleção, O Conflito dos Séculos, essa, não lembro, mas essa coleção que foi renovada aí. Série Conflito. Série Conflito, pronto. Isso. Essa é uma linguagem moderna, né? Para alcançar o público adolescente. Mas muda muito pouco, viu? Do original, eu já observei. Muda quase nada. Eu também percebi isso. Pouco muda do original. Mas está sendo muito legal também. E estou lendo Flores para Algernon, de Daniel Kies. É um livro que eu estou lendo para o Clube do Livro, que eu tenho com os meus amigos do mestrado e doutorado. E é uma história, assim, de uma sensibilidade incrível. Assim, é um livro maravilhoso. Eu gosto muito de ficção. E eu sei que existe alguma resistência, né, de algumas pessoas da igreja com relação a essa questão da ficção, mas eu acho interessante até frisar aqui, sem querer estourar muito o tempo, mas essa questão das narrativas, o ser humano ele tem uma necessidade de ser entretido, certo? E a gente gosta muito de narrativas por causa disso, né? A gente gosta dessa questão de ter personagem, espaço, tempo, conflito. Isso faz com que a gente fique atento, mais do que fatos, a gente consegue memorizar
melhor a história, a gente consegue se envolver e o cérebro da gente vai processando, né? Então, é interessante. Então, quando a gente está lendo, o cérebro ele processa como se aquilo fosse um evento real. Então, assim, é muito legal essa relação com livros. Eu gosto muito de ficção, gosto muito da ficção que a própria igreja produz, né? E eu aconselho muito que o pessoal leia contos, tá? Quem não gosta, como a Ariane falou aí, contos são ótimos para quem não tem hábito de leitura. Assim, eu acho incrível o vínculo emocional que a gente consegue. A Bíblia, ela tem muitas partes que são bem narração mesmo. A história de Cristo ela é muito construída, né, nos evangelhos, e a gente consegue lembrar muito dessas histórias justamente porque vem em forma de narrativa. A gente tem os personagens que são reais, né, e a gente tem a construção da narrativa, a gente tem um clímax, então tudo isso ajuda a gente a se envolver muito mais com a história. Então, assim, eu sou fã da ficção, defendo muito isso, né, e espero que quem está ouvindo também se apaixone, né, por aquilo que a igreja tem produzido nos últimos tempos. E, obviamente, que não se restringe só à igreja. Existem grandes obras, grandes clássicos maravilhosos, e obras que são produzidas hoje também, que não são necessariamente devocionais ou confessionais, mas são muito boas também. Meu povo, eu preciso confessar meus pecados. E eu vou confessar até porque eu acredito que pode ser que tenha alguém que está nos ouvindo e se identifique. Qual é o meu problema, o meu defeito? Eu leio muita coisa ao mesmo tempo e tenho dificuldade de acabar. Então, eu preciso ser mais disciplinado em relação a isso. Então, hoje, eu tenho uns 4 livros que eu não terminei e estou lendo. Mas, assim, já refleti muito. Inclusive, eu baixei um aplicativo, BookBuddy, alguma coisa assim, e ele organiza a biblioteca, é muito legal, eu recomendo. Assim, tem vários aplicativos nesse sentido. Você organizar a sua biblioteca, livros lidos, não lidos, lendo, emprestados. Você consegue pegar na internet bem rapidinho, através do aplicativo, todos os dados do livro. E aí eu fui catalogar os meus livros aqui através desse aplicativo e vi quanto de livro eu tenho que preciso terminar, que ainda não li. E aí me peguei pensando num defeito que eu tenho, que é comprar livro. Eu gosto muito de comprar livro, naquela expectativa de ler depois. Eu vou ler depois, eu vou encontrar um tempo para ler depois. Mas, Januário assim, sofre disso, viu? De ler depois. Pois No caso, o defeito não é comprar livro, o defeito é comprar ou ler depois ou não ler, né? Mas eu exato. confesso, Marco, que eu tenho o mesmo problema de ler vários livros ao mesmo tempo. Mas eu termino. Pronto, Ei, Marco, aí que tá. Com o Kindle, esse problema é amplificado. Não, então, eu ia falar do Kindle agora, porque eu comprei o Kindle, né? E, poxa, eu estou gostando bastante. E eu tenho comprado muito mais, porque é mais barato, é muito fácil, prático de comprar. Então, assim, resumindo, eu já identifiquei esse problema e decidi que vou terminar todos os livros que eu estou lendo. E o que é que eu estou lendo? As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, da época que eu ainda estava com os adolescentes. Faltou bem pouquinho e acabou que eu não terminei. Eu li, agora acabei de ler, agora Você Mais Inteligente, de Augusto Cury, Kindle. E uma leitura mais difícil, que eu comecei e não terminei, O Limite do Prazer, o que a Bíblia diz sobre a identidade sexual. É um livro da Casa Publicadora, muito profundo sobre identidade sexual e muito pertinente para os nossos dias. E também estou lendo Em Busca de Nós Mesmos, de Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres. São esses livros que eu estou lendo. E se você se identifica comigo de gostar de livros e ter dificuldade de terminá-los, eu aconselho o aplicativo para organizar e também organização do dia, né? Tem uma disciplina no geral, né? Porque assim, a gente está cada vez mais o dia corrido, o dia cheio, tantas preocupações, tantas coisas. A gente lê a Bíblia, estuda a lição da escola sabatina e tal. E aí a gente precisa ser muito disciplinado para encaixar a leitura do nosso dia, né? Você também precisa entender que horário você funciona melhor para ler. Eu não consigo ler à noite de jeito nenhum. Então eu preciso ler de manhã,
que é o meu melhor horário, e aí eu preciso acordar muito mais cedo. Então, são coisas que a gente precisa. Se a gente quer ler, a gente precisa ter meta de leitura mesmo. Eu vou ler um capítulo, como a Ariane falou, eu vou ler tantas páginas, e separar no seu dia aquele momento que você vai ler, porque você considera que isso seja importante, e é importante a gente estar fazendo esse episódio, porque nós acreditamos na importância dos livros. Então, vamos se organizando, né? Você se organiza daí, eu me organizo daqui, e a gente vai lendo mais. É isso aí, tamo junto. Então, uma coisa bem rápido. Às vezes a gente encontra pessoas que elas têm dificuldade em determinado tema. Finanças, sexualidade. E a gente também encontra livros de pessoas que conseguem ajudar a gente nesses problemas. Então, toda vez que você tem um problema, você tem uma dificuldade, se você quer entender um tema, vá a um livro, pega um livro bom, pega uma indicação de alguém que já leu sobre o assunto. Ano passado eu me deparei com uma pergunta sobre a Trindade. Eu comprei um livro e li sobre a Trindade para poder responder essa pergunta. Então, a gente tem literatura que pode dar suporte para as nossas dúvidas e pode auxiliar a nossa vida a melhorar, tanto em questão de finanças, como em questão de sexualidade, família, filhos, tudo isso. Então, eu sofro do mesmo mal de Marco. Eu leio vários livros de uma vez. E eu estou lendo As 5 Linguagens do Amor, Inteligência Social, do Daniel Goleman, que é maravilhoso. Eu estou lendo bem devagarinho, que é um livro com muita informação científica. Eu acabei agora o conto do Sabiá Laranjeira, que é de um médico de Natal. Ele lançou agora na pandemia, e O Maior Discurso de Cristo. Em algum momento eu termino eles. Mas é isso aí, né, gente? Cada pessoa com seu amor por livro, cada pessoa reage de uma forma à leitura, mas uma coisa é certa. A leitura, ela nos transporta para lugares maravilhosos. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que todos concordam aqui, que eu acho que é muito importante nós lermos livros que tragam coisas positivas para a nossa vida, que nos façam refletir, que nos façam crescer, ou, como o Rafael disse, que seja para aquele momento de diversão, para passar aquele tempo de uma forma mais saborosa, digamos assim. E para finalizar o episódio de hoje, porque se eu não finalizar, a gente vai ficar conversando aqui por horas, afinal, são pessoas que amam livros, eu queria que cada um de nós deixasse aqui um trechinho de um livro da Bíblia que a gente ama, que é especial para nós e que tem falado conosco assim a cada dia. Então, pessoal, o que eu posso dizer assim, é que livros são maravilhosos, e eu vou deixar aqui um verso que eu gosto muito da Bíblia, que está lá em Isaías, esse livro que a gente passou o trimestre inteiro desfrutando dele. Lá no capítulo 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Como estamos falando de livros, como estamos falando de palavras que formam grandes mensagens, então essa é que eu deixo para vocês, a palavra do Senhor, que é a que mais importa e é a que permanece para sempre. Eu também vou deixar um texto do Salmo 119, na verdade, 2. Primeiro é o Salmo 119, versículo 9, que pergunta como o jovem pode guardar o seu caminho puro, e a resposta é observando segundo a sua palavra, e lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O livro dos livros é a nossa querida Bíblia. Difícil essa pergunta, né? Pedir para escolher um versinho, um texto, são tantas coisas maravilhosas. Tem que ter aquela pergunta mais difícil, né, Lá? Não. Mas eu acho que pertinente, assim, pelo tema e pelo momento que nós estamos vivendo, eu deixo para vocês Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3. Realmente, é como eu estava falando um pouco antes, conversando com os amigos aqui, eu tenho dificuldade de falar. Qual é a música que você mais gosta, o livro que você mais gosta? Porque eu acho que cada coisa pede um momento. Então, a Bíblia, por exemplo, é dessas. Cada momento da vida
Eu, quando falo de música, eu digo que minha vida não tem melhor música, mas tem uma trilha sonora que vai, cada fase, aquela música marca mais. Com relação à Bíblia, eu acho que, se eu for colocar assim, que realmente eu fico apaixonada para cada pedaço da leitura, são os evangelhos. Principalmente quando eu leio aquela mesma história mostrada pelos 4 evangelhos, assim, aquela mesma situação que passou com Jesus, pelo olhar ali, né, de cada evangelho, porque um fala com uma perspectiva mais de um médico, como o Lucas, o outro vai falar mais assim o aspecto de quem estava muito próximo, que era João, que era aquele que estava coladinho com Jesus. Então, eu realmente aprecio muito os evangelhos, mas citando um texto aqui, né? Está nos Salmos, que também são outros que, inclusive, as pessoas têm muito hábito de abrir a Bíblia para deixar aberta num salmo. E aí, pessoalmente, gente, se for para fazer isso, leia pelo menos um salmo por dia. Mas não deixe a Bíblia só aberta ali como um amuleto, porque ela pode sim ter um grande impacto na vida, mas esse impacto vem pela leitura. O verso é Salmo 56, verso 10 e 11, que diz assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Realmente, nesse Deus, a palavra dele é louvável. A gente fala com muito amor, com muita empolgação, porque de fato nos motiva. E, gente, já que estamos fechando aqui, mais uma última dica para a leitura. A gente ouviu aqui várias vezes, né? Rafael está lendo um livro com os jovens, com rapazes, Débora tem um clube do livro, eu esqueci de mencionar, também entrei num bonde andando, mas fui convidada a participar da leitura de um livro. Então, é bem legal a gente também ter essa experiência, né? De compartilhar nossas leituras com os amigos, de ler junto, né? Clube do Livro são maravilhosos, ler junto, comentar, porque aí às vezes você não está compreendendo muito bem o texto, ou então você não percebeu uma nuance que está sendo abordada ali, e a outra pessoa vai e complementa essa leitura. Então, ler é para experienciar, para viver e para compartilhar. Então, fica essa última dica aí. Espero que você que está ouvindo este podcast tenha sido ainda mais motivado a incentivar, a ler mais e a incentivar as pessoas à sua volta. Então, não deixe de compartilhar com seus amigos. Gente, para mim, o texto é diferente de Ariane. Eu tenho muita facilidade em definir coisas que são tipo a música, o livro, o verso. Para mim, o verso mais especial da Bíblia, que eu guardo ele na minha mente sempre que eu peço uma direção a Deus, é ele que vem, está lá em João 1,12, diz assim: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu amo esse verso porque ele fala quem eu sou, ele fala sobre a minha identidade, e eu amo, adoro. Gente, nós falaremos horas sobre esse assunto maravilhoso. Nós desejamos que você, se você está ouvindo o podcast, você não é um leitor, assim, dê uma chance para a leitura, principalmente da Bíblia, porque ela vai enriquecer a sua vida de uma forma extraordinária. Então, que você possa ter esse hábito na sua vida, nem que seja aos pouquinhos, tá bom? Eu queria pedir para o Marco orar com a gente para encerrar o episódio de hoje. Oro sim, com certeza. Oremos então. Paizinho querido, Deus eterno, nós te agradecemos por esse podcast, por essa oportunidade de falarmos de coisas que amamos, que é a leitura, os livros. Muito obrigado por se comunicar conosco através do livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. Muito obrigado também por se dispor a nos ajudar a ler cada vez mais e cada vez mais coisas melhores que nos façam crescer e edificar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Enfim, Deus, muito obrigado
que cada leitor ou ouvinte se torne um grande leitor e que sejam abençoados todos nós com as leituras que faremos, em nome de Jesus. Amém.